Moçada, caipirada, arranchada das mior. Bom dia pra vocês. Bom dia. Olha só, nós estamos aqui no leste das Minas Gerais, num lugarzinho dos mior. Uma belezura das maiores. Você vai ver aqui muito verde, né? Lugarzinho de você fazer um exercício. Você beber uma águazinha de coco aqui, ó. Então aqui debaixo de uma sombra aqui das miolhas. Nós já demos aqui umas 8 a 10 voltas já em redor. Dá quase 2.000 metros aqui em redor da lagoa. Dessa represa que tem aqui. E agora tá chegando a ocasião do mês de dezembro, do Natal, e já tá tudo enfeitando, ó. Eles já estão preparando já o parque já para chama Parque Ipanema, no coração do Vale do Aço, no coração do Ipatinga. Então, para vocês que moram longe aí, ó, vocês virem no Vale do Aço, vocês têm que vir aqui para vocês conhecerem aqui. Muito bom. Hoje é feriado. Feriado, vocês sabem que é dia de descansar as foices, né? A enxada, o machado. Então, é dia de vocês fazer um troçozinho diferente, né? Ir na casa de um compadre. Vai na casa de um compadre, beba uma canecrinha boa de café com ele. Se ele fazer um almoço, um frango com quiabo, e te oferecer, você não pode enjeitar? Não, não. Geralmente, moçada, quando você chega na casa do companheirinho da roça, e você começa a sentir o cheiro do alho fogado, o conselho que nós dá para vocês é o seguinte: vai fingindo de bobo ali, bobando. A hora que tiver quase na hora do almoço aí, você dando querer ir embora. Ah, vambora, daqui lá em casa tá longe. Vou lá caçar alguma coisinha pra nós eu comer. A mulher não tá em casa. E eu vou fazer comer pra mim sozinho, não vai dar. Mas aí eu vou ver se eu esquento comerzinho de ontem, pra nós comer. Aí já cocei um caboclo muito agradável, muito gente boa. Ele vai falar assim com você: não, rapaz, você tá ficando doido. Você delata aí quase um mês sem vir aqui em casa. Ou então quase uma semana, né? Ou então 2, 3 dias. Por causa de que tem gente que gosta de fazer visita aos outros quase todo dia, né? Se puder ir na casa dos outros, vai de manhã cedinho. Às vezes vai à tarde e às vezes vai à noite também, né? Tem isso tudo. Já outros querem ir 2 vezes por semana. Com aquela intençãozinha mesmo de pegar a boia, né? Então beber uma canecrada boa de café. Mas tem outros que passam 6 meses, 1 ano. Tem uns que já é mais largado, passa 10 anos. Mas certo é o seguinte: se você falou isso tudo por ele, que você vai ter que caçar alguma coisinha para comer. E ele tá fazendo um frango com quiabo e maçagando uma panelinha de angu. Ah, meu filho, besta não.
Se ele oferecer uma vez só, você fala assim, ah, será que eu não vou estar molando, não? E não fala mais nada, não. Se ele falar que é um prazer, não, rapaz. É um prazer dos maiores. A gente tá recebendo você aqui em casa, pra modo de você comer almoço com nós. Você delata tanto tempo vir aí, então você não pode fazer isso não. Vamos comer almoço com nós. Aí, meu filho, você não pode pensar mesmo duas vezes. O negócio mesmo é você ficar aí comer almoço. E um franguinho com quiabo tem coisa mais melhor que isso? Você chegou na casa, ainda mais na roça, né? Visita na roça, o tempero é diferenciado. É feito com a gordura de porco. Sempre tem um angu massagadinho na hora. Angu drumido não é bom. Angu drumido lá em casa, eu gosto dele, moçada, é frito. Você corta aquelas taias, que as taias mais finas. Aí você põe a gordura, o óleo, né? É melhor no óleo que fica mais sequinho. Aí você põe uma panelinha de óleo e põe ele ali no óleo quente, bem quente mesmo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai estar comendo aquele comezinho, você vai estar comendo aquele anguzinho fritinho. E aquele anguzinho mesmo dos melhor com café. Ah, é a melhor merenda para nós aqui na roça. É a melhor merenda que tem um anguzinho frito. Com café de manhã cedinho, pode ser de tarde também, então de noite. É o que eu tenho para falar para vocês. O angu dormido não é bom. Mas você estando fazendo uma visita na roça, e se a pessoa tem um bom agrado para estar recebendo você, ia estar fazendo um frango com quiabo. Franguinho daquele caipira legítimo leal. Você sabe fazer o frango e corta a baba de direitinho? Ah, é especial demais da conta. Vocês têm que entender, moçada, que isso é um comezinho natural. É aquele frango que... Deixa eu dar uma volta aqui. Passar para a banda de lá. Mas é muito bom. O quiabinho é aquele quiabinho plantado ali mesmo, em redor da casa. Macio, quiabo duro não presta, né? Não, quiabo duro não presta não, o quiabo tem que ser macio. Aí você chega a faca nele, dando um cortezinho bom nele, aí você vai ver se tá macio. Se ele tiver macio, aí que você vai fazer? Você vai pegar aqui quiabinho. Se a mulher não puder fazer, você mesmo faz. Tira a baba dele. Achei um lugarzinho mais melhor aqui da banda de cá. Aí nós vamos pegar um outro ângulo aqui, ó. A gente já pega. Tem muita fruta em redor do Parque Ipanema. Ali você vai ver as mangueiras, tá vendo? Olha que baita. Aqui na ocasião tá carregadinho de manga. Aqui na época da manga, tem uma fartura doida de manga. E tem outras coisas aqui também. Tem mangacajá. Tem coco também em redor aqui para tudo quanto é lado. Então isso aqui é especial de bom, ó. Olha só a paisagem. Vou passar aí devagarinho dali de riba tem um artinzinho. Aí tem uma pontezinha na frente, você atravessa de um lado e atravessa do outro.
Aí você vai ter inseto lá em riba, lá naquele latim. E aqui, ó, ali atrás daquela barraca, que a barraca ali é a que mais dá gente ali. O povo de manhã cedinho vai lá beber uma canecrada d'água. Eles não trazem cumbuca d'água pra cá, não. Não. Ah, eles vendem, né? Tudo no cascai. Você tem que estar andando com recurso no bolso, né? Um dinheirinho no bolso. Mas a barraca ali, ó, fica lotadinha, mas lotadinha de pessoa. Homem e mulher, rapazinho novo e mocinha nova, mas tem idoso também. Ah, tem muito idoso hoje que tá cuidando da saúde direitinho, né? E a caminhada, moçada, vocês podem bater no legítimo leal. Caminhada faz bem para as pessoas. Os doutores médicos, primeira coisa que pergunta para você é o seguinte: e você? Você faz o quê? Você faz uma caminhadazinha? Tem que fazer um exercício. Então tem que fazer para você pôr o corpinho no prumo. Então o corpinho da gente precisa mesmo de você estar mesmo mexendo nele, né? Aí aqui, ó, vou fazendo o giro aqui enquanto nós vamos proseando. E nós tava falando do tal do... Nós tava falando agora há pouco do tal do quiabo, né? A visita, você vai fazer a visita. Então, é preciso, muito necessário mesmo, você tá atendendo o convite do amigo. Ah, meus filhos, coisa mais melhor atender o convite dos amigos. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí no Rodeio da Prosa. Aqui das bandas de cá, compadre Mandru Vachá, falando aqui do Vale do Aço Mineiro do Ipatinga, mostrando para vocês o Parque Ipanema. É um lugarzinho aberto aqui para todo mundo que quiser vir e ver e passear. Você não paga um cruzeiro para entrar. Se você resolver beber uma água de coco, aí você paga o coco, né? Uma água mineral, também você vai pagar água mineral. Então nós estamos aqui no coração do Vale do Aço, no Ipatinga, no leste das Minas Gerais, falando para vocês do Brasil e do mundo. Mas então, moçada, não enjeita o frango com quiabo, não. Franguinho com quiabo, anguzinho de milho novo. Ainda mais se for desse que é moído, do fubazinho que é moído lá no moinho d'água. Não enjeita, não. Moçada, ontem eu tava contando o caso do compadre Luzia, que a anta tá dando muito prejuízo para ele, fazendo muito estrago, né? Muito dano lá na fazenda dele. Aí falando que teve que amarrar um farpado em redor do pé, embaixo, né? Que a anta não sobe na árvore, não. Mas embaixo no tronco ele teve que orientar ele, explicar para ele bem explicadinho, que se ele pegasse o arame farpado e enrolasse embaixo no pé do pé de manga, que tudo enquanto era pé de manga, pé de abacate, pé de cerores, pé de abacaxi, pé de couve, pé de mamão. A anta tava comendo pé de mandioca, batata. A anta tava comendo o plantio dele tudo e a colheita tava ficando comprometida, algumas minguadas, né? Aí explicar para ele, ó, você pega o arame farpado e vai enrolando em redor, vai rolando em redor do pé de manga para amor de você não deixar recurso der pôr a boca, o queixo lá no pé e comer. Ô meus filhos,
Aí depois, né, que ele contou isso tudo pra eu, ele foi e falou com eu assim, Mandrão, Baixado, essa anta tá me dando muito problema. E eu tô vendo ela pelo vídeo que eu pus pra mod gravar lá, eu vejo já de dia, de noite, de madrugada. Tudo enquanto é hora ela aparece lá. E ela tá com fiote, mano, Baixado. Eu tô com muita dó dela, ela tá com fiote. Ô, Mando Baixado, e você tem interesse em comprar algumas galinhas breque? Demora 4 dias só pra mod cozinhar. Lá dá muito jacu também. Muito jacu. Se você fizer uma arapuca, daquele arapucão grandão e pôr pro riba dela uns 3 paralelepípedos, aí o jacu vai acostumando comigo, você joga quase um carro de milho lá para acostumar ele. Mas com o tempo, a hora que ele acostumar e cair lá debaixo desse arapucão, você costuma pegar uns 6 jacuzão. Aí você come muito jacu. Por causa de que lá é lugar, para Mandu achar que nós é da caça. Da caça. Só que eu não sou de caçar, eu pego só pra mod ver, mesmo igual brincadeira de criança, pego sorte tudo. Agora, o tal das galinhas caipira breca eu vendo. Só que você gasta 4 águas pra mod cozinhar ela. Para começar a ficar macia, é 4 horas. 4 águas. Aí, ô Mandro Baixa, tem lá, se você quiser buscar umas 6. Eu fui perguntei ele assim, mas por causa de que já tinha essa tal dessa galinha caipira breque? Ah, rapaz, é umas galinhas que parecem até mesmo com jacu. Eu falei assim, desgramento, é arubu. Você tá querendo me vender arubu? Ele morreu de rir. Ele foi e falou assim, ô Mandro Baixar, tem onça parda aparecendo lá e eu tô com muito medo mesmo, receio de comer criança. Já peguei umas onça parda rodando lá pro de pé de casa. E a onça parda grande, a onça parda de 90 quilos a mais. E você sabe muito bem que onça pega homem, pega cavalo, pega gente mesmo grande, criança muito mais perigoso. Tem raposa andando pro lado também, cobra cascavel, tem muita coisa lá, capivara aos montes, tem jaguatirica, tem cambeva e outras coisas mais. Peixe você nem baseia conta. Aí eu falei assim, você tá num país natural, você está num paraíso natural. E só que você tem que definir o que você quer, ué. Se você quiser ficar lá, você tem que aprender a conviver no meio desses bicharada toda lá. Aí, moçada, eu não sei o que ele vai fazer, por causa de que dizer que a onça parda ele não tem recurso para ela. Por causa de que ele não tem coragem de matar, né? Nem pode. É proibido pro lei. Proibido pro lei, pode matar de jeito nenhum. E nem matar o jacu também não pode, nem o arubu. O arubu até querendo vender pra eu, falando que é galinha breque. Nem sabia o que era galinha breque. Mas ele contando esse caso aí o Sirvim foi e falou com eu assim, mandou baixar. O Luzia falando aí da anta, mas é verdade. Lá pro de pé do revés eu conheci um caboclo lá, o Sr. Gerardo. Sr. Gerardo era caçador dos mió. Ele tinha uma chácara muito boa, um sítio, lá pro de pé do Rio Doce, que é as baixadas ali atrás. E ele era um caboclo que vivia ali na roça, não era de falar mentira, homem de muito sistema. E a anta começou a comer a roça dentro de tudo que plantava, a anta ia lá e comia. Aí, rapaz, ele foi fazendo engenharia, pensando como que ele ia fazer para dar
fim no prejuízo que estava tomando, ele resolveu tentar pegar a anta. Ele fez uma armadilha e pensou assim: eu vou ter que pegar ela de alguma forma. Matar não posso por causa de que se eu der um tiro e as pessoas escutar eu dando tiro aqui, eles vão chamar a autoridade pra eu, vai complicar minha vida tudo por causa de uma antazinha. Aí teve uma ideia das melhores. Foi pensando e estudando, que ele estudava muito o comportamento mesmo dos animais, dos bichos que ficavam ali em redor. Aí, moçada, o que ele fez? Ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Fez uma espécie de um laço, arrumou uma corda das melhores. Olha só, moçada, que ventania boa aqui, olha. Olha que coisa, que frescura de ventania boa aqui no Parque Ipanema, nas Minas Gerais. Aí o seu Gerardo, moçada, o que ele fez? Ele fez um laço de forma tal que quando a anta chegasse ali naquele rodeiro, pra morte comer a coisa que pôs lá pra ela, um apreceiozinho, aquilo que ela mais gostava, aí ele ficou de longe esperando. Quando ela pulasse ali, o laço pegava ela e segurava ela pro tornozelo, né? Pelos canzilos das perninhas dela. Ô, moçada, nem conto pra vocês. Ai, 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 ai. Sr. Gerardo fez, meus filhos, o troço não é que deu certinho da Silva mesmo? E fazia esse troço de noite, quando era no outro dia, cedinho, ele ia lá pra morte conferir se tinha pegado. Na primeira vez que ele pôs esse trem lá e foi lá conferir no outro dia cedinho, 5 horas da matinê já estava lá. Moçada, vocês acreditam? Diz o Servinho que o Gerardo conta que quando chegou lá ele ficou bobo de ver. Rapaz, uma corda daquelas cordas mais fortes que existia. Era quase igual a corrente, quase igual a cabo de aço, de tão forte que era. Nem elefante conseguia arrebentar. Vocês acreditam que a tal da anta arrebentou que a corda toda no dente? Ah, meus filhos, dente de anta é mais forte que dente de jacaré. Ah, por causa que elas comem raíza, né? E o Luzia contou para trás aí mesmo que ela come até a raiz do pé de manga. Se deixar, faz igual o motosserra no pé de manga. E pode ser pé de manga grosso, saudinho, grande, velho. Mas diz o Servinho que o compadre Gerardo ficou estarrecido de ver. Aí teve uma certa feita que foi e falou assim: a gente com essa anta não tem mesmo, vou arrumar recurso com ele não. Aí começou uma perseguição para riba dele doida, que começou agora não só a aparecer anta, mas onça pintada também começou a aparecer e fazer um dano maior na vida dele ainda. Aí diz que o senhor Gerardo foi e falou assim: olha, como é que eu vou fazer? A minha égua predileta, a rainha, a onça pintada comeu ela. E ele chegou lá onde é que a rainha tinha dormido, passada a noite, né? A égua, que é animal quase que não dorme, né? Animal de vocês não sabe, dorme em pé, ué. Esse cochila em pé. Você não vai ver um animal deitado, dormindo, feito às vezes um capado. O capado come bastante, vai comendo, vai comendo, vai comendo, deita e dorme. Agora, cavalo não dorme, não. Não, então o boi deita pra tirar um cochilo, mas cavalo ele não tem esse costume, não. Quando eles deitam é só mesmo pra fazer uma mampa ali, mas dormir mesmo não é não. Às vezes pode cochilar também, coisa, pega uma madornazinha, mas dorme em pé. Mas aí a égua rainha dele tava lá no fundo, lá da chácarazinha dele, ele tinha uma paixão muito grande, era a égua mesmo de serviço, né?
aquela égua Toro, que ele fazia as obrigações de tudo ali na chacrazinha dele. E aquilo mostrado a ele naquela satisfação, a égua mansa. Faltava falar, quando ele chegava, ele só dava um subir e já vinha cá onde estava. Ele pegava uma espiga de milho, levantava para ela e dava um subir, ela olhava e já vinha cá onde estava. Criança montava nela, ela não dava ribichada, não pulava, não era afogueada para morte fazer medo das pessoas. Era aquela égua mesmo assim de muita estima, né? E um baita dia, seu Gerardo chega lá embaixo, pro de pé da cerca, onde é que o rio passava. Aí ele viu a égua deitada. Aí pensou assim, essa égua deitada dessa hora, não é costume dela, não é de fazer isso. Aí ele foi chegando e viu que ela estava quase toda coberta por folha. Essa amarra, umas gaiazinhas de ave. Aí que ele foi ver que a égua dele, a rainha, era morta, vocês acreditam? A onça pintada, de quase 120 quilos, com a gatona grandona, a onça, meus filhos, matou a égua, comeu parte da ancazinha dela, que ela não come tudo de uma vez não, né? Ela come parte da ancazinha dela e deixa para depois vir comer o resto. É assim que ela faz, mas a tampa com folhagem para outras pessoas não ver e ficar ali camuflado, escondidozinho. Aí meus filhos, o senhor Gerardo ficou numa paixão, coçou a cabeça, tirou o chapéu, olhou o rasgo que a onça tinha feito na anca da égua e ficou muito aborrecido. Pensa num homem que ficou aborrecido, é o tal do senhor Gerardo. E ali, meus filhos, diz o Silvinho que ele foi para casa, desconsolado, que era o recursinho melhor que ele tinha, era a égua. Ele vivia sozinho, nem mulher não tinha, para fazer companhia para ele. Ele foi para casa desconsolado, olhou aquela espingarda atrás da porta, aquela espingarda de encher pela boca, preparou um bornalzinho, encheu aquela espingarda até no topo do cano e pensou assim, eu vou fazer uma espera. Ela vai voltar para acabar de comer a rainha, a minha égua, e eu vou dar fim nela, por causa de que ela mexeu com a minha maior preciosidade que eu tenho, por causa de que eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu sou sozinho no mundo, eu só tinha essa égua e ela era a minha paixão. E eu vou fazer isso, eu vou dar fim nela, maldita. E ficou aquele trem, guardou uma irazinha dentro do peito dele, muito apaixonado e triste mesmo, do recursozinho dele ter sido atacado pela onça, e nem pensou naquilo que muita gente pensa, né? Que a onça precisa de viver, que tanto um animal quanto um cachorro, um porco, uma capivara, uma anta, uma bezerra, um boi, um garrote, faz parte do almoço da onça, né? Mas ele não pensou nisso, a ira dele foi maior que a conscientização mesmo ambiental. Ele encheu a tal da espingarda e foi lá para Pro de Perto, onde é que a onça tinha deixado, né? A égua, que já tinha comido só mais ou menos uns 8 quilos da égua. Só a mesma parte de trás ali, e onça come muito, né? A onça, quando come uma égua assim, ela costuma ficar 10, 12 dias sem às vezes comer, por causa de que ela sustenta muito ela.
Aí ele foi pra lá no outro dia, cedinho, de noite, na madrugada, subiu pra riba de uma árvorezinha lá, fez um giralo e com a espingarda na mão, carregada inteira na boca, e ficou esperando. Aí, meus filhos, Bornazinho, também no ombrozinho, com um cara de espoleta, poiva, bucho. E ele ficou, e a espingarda de carregar pelo um cano, eles falam que é um tiro e um galope, né? Por causa de que o bicho mesmo costuma vir na fumaça da espingarda, do cano da espingarda. Aí, meus filhos, para vocês terem uma ciência das coisas. Ele ficou esperando e a onça chegou e ele lá pro riba do girarzinho, eles chamam de espera, né? E ele tá lá tucaiando nela. Quando ela chegou, ele foi parmeando, esperando dar a hora certa de puxar mesmo o dedo e soltar um burrai para riba dela. Mas vocês sabem muito bem que um tiro, você dá um tiro de perto mesmo. Ainda mais de onça, se você não acertar, você tá enrolado, né? Eu não sei se as tramelas do joelho dele estavam bamba, se o intestino dele frouxou também, e se os bracinhos dele bambeou, não sei. Não sei falar para vocês. Não sei. Mas eu sei, moçada, que quando ele soltou aquele burrai, que ele soltou aquele tirambaço, que deu aquela explosão, e aquela explosão mesmo foi mesmo em riba da onça. Eu não sei por cargas d'água se o tiro demorou muito chegar onde é que a onça estava, porque estava logo pro riba dela, a árvore estava por de perto, onde é que a onça estava comendo a tal da égua. Meus filhos, ele errou a onça, não podia, não devia ter errado. E onça, eu não sei se vocês sabem, nem igual cachorro que corre de tiro, não. Não. Ela vai na fumaça da poiva. Ela vai na fumaça do cano da espingarda. E não é que essa onça partiu para riba do seu Gerardo? E onça, meus filhos, eu não sei se vocês sabem, mas onça sobe até em Imbaúba. Imbaúba é uma aivinhazinha fina, fracazinha. Eu já vi onça subir, onça velha, grande, 90 quilos, subindo em Imbaúba. E nessa árvore que ele estava lá, era uma árvorezinha boa, uma trepeça boa e fácil para onça subir lá onde é que ele estava. E eu não sei se vocês sabem, moçada, a onça pega um viadinho cá embaixo no chão, então uma capivara, um cabrito, e ela leva ele para riba da árvore comer lá em riba. Para modo de outros que chegar por de perto, né? Uma outra onça, cara, que ela não tem que dividir aquela caça dela ali com a outra onça, tem que arrumar confusão, briga, né? Ou então até gente passar mesmo, estrapalhar ela comendo, por causa que se tem um trem que é brabo é onça quando tá às vezes almoçando. Se a onça estiver comendo um tiragosto, carqueando, então tiver com fiote, todo mundo que estuda comportamento de onça fala com a mesma língua. Não chega perto de onça quando ela estiver comendo as coisas não, meus filhos. Não chega perto de onça não, que ela vai jantar você também. Aí você vai ser o segundo prato dela. Mas aí, meus filhos, o tal do seu Gerardo, cachorrinho brincando do lado de lá, olha lá pra vocês verem que bonito. Aproveitando o calor do sol, pulando dentro d'água, nadando feito um menino, pulando feito um cabrito. Mas o seu Gerardo, moçada, o seu Gerardo, para vocês terem uma ideia, quando ele viu que ele errou a onça levantou a cabeça e viu ele pro riba da trepeça, e ela não pensou duas vezes, ele tá querendo estrapalhar e o almoçar.
A onça partiu e foi cega, Partiu pra riba, rapaz, e subiu na árvore. Quando ela começou a subir na árvore, vocês sabem que até carregar uma espingarda delata demais da conta. Como é que vocês fazem pra tá carregando uma espingarda pela boca, pano chumbo, pano bucha, pano poiva, e a onça vindo no seu rumo, você sabendo que você não tem outro recurso, a não ser encher aquele cano ali da espingarda e soltar um outro burraio. O senhor Gerardo, eu não sei se aquilo era montaíra, não sei se parou de bambear através do joelho dele ou se nem bambeou, por causa de que esses caboclos assim de muita coragem, né? Às vezes os bracinhos dele nem bambeou. Mas eu só sei, moçada, que o senhor Gerardo conseguiu pôr chumbo, poiva, bucha, e a onça subindo, e ela subindo de uma vez, que onça é um bicho muito esperto, onça é igual gato, hein? Você já viu gato anda em pé pra parede arriba, e onça mesma forma. Uma árvorezinha pra onde ela subir, ela sobe num piscar de zóio. E o senhor Gerardo foi mais esperto. O Servinho conversa muito, né? O Servinho fala muito trem, tem muita gente que nem acredita nos causos que ele conta, mas ele conta com muita propriedade. E tudo que ele conta, dá pra gente acreditar que fala, dá os detalhes, hein? Ele conta tem minuciosamente. Aí você fica pensando, esse Servinho não é mentiroso. Ele conta a coisa que ele viu, que ele escutou, e que alguém às vezes confirmou para ele, aí sai espalhando esses tem aí. Mas lá no Revés tem muita história dele, depois nós vamos estar contando outras mais. Mas diz o Servinho que o senhor Gerardo contava de Batuta Leole, que ele derrubou a onça, que ele conseguiu pôr mesmo a poiva e ele ia ser comido. Nessa ocasião aí, moçada, para modo salvar a vida, aí não tem não, jeito não. Aí você pode ser preservador, mas na hora de salvar a vida, aí é legítima defesa, né? Você até às vezes fez errado de ir pra lá para esperar ela, para matar ela, mas já que você fez tudo errado, pelo menos a derradeira coisa você tinha que fazer certo. E a coisa certa nessa situação aí era mesmo você salvar a sua pele, porque você ia virar o segundo prato da onça mesmo. Moçada boa, moçada de tudo enquanto é parte do Brasil. Tá claro aqui, não tô conseguindo ver quem é que tá chegando aí na live nossa aí, dessa manhã de quinta-feira. Hoje, como é que é? Terça-feira foi 19, ontem foi 20. Então hoje é 21, né? Hoje é quinta-feira, dia da consciência negra no Brasil. E é feriado pra nós aqui, nós tá passeando. Saímos lá do meio do mato, mesmo no meio do brejo, que nós tava plantando arroz essa semana, moçada. Um arrozalo fundado de inteiro, tudo em bico. Tem hora que se você não ficar velhaco, você atola inteiro no pescoço. Por causa de que no meio do brejo, vocês já devem ter escutado falar, no meio do brejo tem também areia movediça. Tem areia movediça no brejo. Aí tem certas ocasiões você tem que ficar velhaco. Senão faz igual aquela história, né? A história que o Povarelli conta, que a vaca foi pro brejo. E quando a vaca vai pro brejo é numa situação dessa. Que ela vai afundando, Quando pensar que não, ela tá atolada até o pescoço. Aí pra vaca sair de lá, hoje é dia 20, aí ó, obrigado aí, compadre Sérgio Ávila falando. Hoje é isso mesmo, é dia 20, dia da consciência negra, é dia 20. Obrigado aí, ó, compadre Sérgio Ávila, afirmando pra nós aí a nossa dúvida, né? Mas por causa de que eu tive uns compromissos durante a semana, e foi no dia dos 8.
Então, 18 foi terça. Ontem foi 19, quarta-feira, hoje 20, quinta-feira, tá certo. Certinho, obrigado aí, compadre Sérgio Ávila. Mas hoje, então, é dia 20. Aí nós estamos aqui, mas eu estava falando com vocês, moçada, a respeito, por exemplo, da terra de arroz, né? Se você for atolando, às vezes, numa terra de arroz, nós que é acostumado a plantar, nós que viemos do plantio, nós já sabemos direitinho, mas o animal não. O bicho tem os instintos desde conhecer, às vezes, o perigo, a dificuldade, né? Os bichos têm esses costumes de conhecer, mas não conhece de tudo, não. Não. De vez em quando você vai escutar, às vezes, alguém falando assim, rapaz, a minha vaca foi pro brejo e atolou. E atolou no brejo, então tem isso. Muitas das vezes, você perde, às vezes, uma criação de forma tal que você não esperava, às vezes. Por isso que todo mundo que cria boi, eles têm uma mania, às vezes, de estar falando que você tem que correr o pasto todo dia. E se você der farta de uma vaca hoje, você já tem que dar um jeito de ir atrás dela, por causa de que ela pode cair num buraco, né? Às vezes enfiar um pé num buraco de tatu e quebrar a perna, o tornozelo, e não aguentar, às vezes, andar muito longe, e ela vai ficando ali. Quantas vacas, às vezes, caiu de lajedo de pedra? Gente, eu tava rodando lá pras bandas doentes, foi? Aí tô passando assim pro de pé da estrada, tô vendo uma vaca pro de certo nessas ocasiões das poucas chuvas, né? As pastagens tá muito secas e a criação fica caçando às vezes um recursinho melhor pra pôr às vezes um sargadinho, uma coisinha na boca pra nós de comer. E aí, moçada, eu tava olhando, passando e olhando, aí eu vi a vaca tinha caído mais ou menos de uma altura de uns 40 metros, 40 a 60 metros de altura. Era um barrancozinho que aí embaixo era estradinha. Aí você até estava lá comendo um capinzinho melhor, já deve ter aventurado a passar por debaixo da cerca, escorregou e caiu. Animal, ainda mais boi, tem dessas coisas com isso. É mais difícil você ver um burro, né? Eles falam que burro é burro, mas burro às vezes não passa em lugar perigoso, não. Ele reconhece que ele não pode passar em lugar perigoso, não. Ele evita. Agora boi não. Aí a vaca estava cá embaixo. E do jeito que ela caiu, parece que ela caiu pro riba do pescoço dela. E ali mesmo ela ficou. Morreu mesmo de imediato, pouco tempo. Ele não dura muito tempo não, falta oxigênio para ventar no cérebro dele, nas ideias dele. Aí com isso, quando é pouco, ele já está mesmo perdendo a consciência e está morrendo. E morte legítima leal. Essa é uma grande verdade. Mas então, nós plantamos muito arroz, olha. Ah, moçada, comer esses arroz que vem lá do sul é bom. Mas esse arroz tá muito hoje embuchado, né? Vocês comem um arrozinho desse que nós plantamos aqui na roça, e vocês comem um arroz desse que vem lá do Rio Grande do Sul, vocês vão ver a diferença. Ele está modificando para produzir muita quantidade, aí vai indo, perde a qualidade. E perdendo a qualidade é pro certo, muito bem mesmo pro certo, que já sucede o seguinte: você com essa coisa legítima leal, você deixa de comer o talho natural. E você deixando de comer o natural,
você vai comendo isso que eles vão pondo aí pra vocês, né? Então é desse jeito mesmo. Mas aí nós planta. Mas vocês acreditam que nós aqui na roça, no interior da Minas Gerais, nós gostamos ainda de fazer aquela cultura mesmo, que é a cultura de 60 anos atrás, socar o arroz no pilão. Ah, moçada, tem muita gente que fala assim, você vai socar no pilão? Dá muito trabalho. E às vezes você vai lá na cidade, compra uma sacolinha de arroz lá que fica muito mais barato, é muito mais melhor. Você comer uma sacolinha comprar uma sacolinha de arroz, não tem marinheiro. Vocês não acham marinheiro nessa sacola de arroz que você compra nos armazéns, você não acha. Você não acha pedra cristal. E o povo areia, quando começou a chegar esse arroz de longe, alguns falavam, ih, bobo, você não precisa nem lavar, não tem marinheiro e não tem pedra cristal. Por causa de que comeu a pedra cristal mesmo, quando você está almoçando, não é uma coisa muito boa não, moçada. Não é coisa boa, não. Mas nada paga também você comer uma comezinha feita no fogãozinho a lenha, bem cozidinho, um aizinho socado também no pilãozinho. Aí aquele pilãozinho mais pititico, né? Aqueles menorzinhos. Mas você come uma comidinha temperadinha, daquela gostosa mesmo, cozidinha no fogão a lenha, proseando ali com a mulher ali. De vez em quando você chega um gravetinhozinho para manter o fogo bem aceso. Você chega o gravetinho já tem um tição drumidor lá dentro que sustenta o fogo. É tição drumidor, todo fogão a lenha tem um tição drumidor. A mulher, então o homem mesmo que já tem costume com isso, mantém o tição drumidor. Ele é que mantém o fogo aceso, né? Aí depois você lá, cara, mama um bocado, você dormir um cadiquinho, você põe uma paia, uns gravetinhos e sopra. Abana, né? Se você abanar pra lá, abanar pra cá, abanar pra lá, abanar pra cá, daí a pouquinho você tá com o fogo aceso de novo. Isso aí acontece muito na madrugada. Você acorda às vezes com a dor no estômago qualquer, então uma dor mais diferente, aí você vai fazer um chazinho pra modo você beber. Aí o tição drumidor estando lá no fogão a lenha, que às vezes você não tem fogãozinho a gás lá na roça, se você não tiver. Hoje quase todo mundo tem fogão a gás, né? Antigamente era luxo ter um fogão a gás. Hoje quase todo mundo hoje tem um fogãozinho a gás. Mas se você mora na roça, você tem uma capoeirazinha por perto. Sempre tem uns pauzinhos de lenha seco lá para morte e uns gravetos para morte você às vezes atear um fogo no fogão. Eu acho que você não pode deixar de ter um fogãozinho a lenha não. Gás está muito caro, está mais de 100 mil quanto um bujão de gás e quase que não dá para você fazer nada. Então não vou falar que você não pode ter um fogãozinho a gás na roça não. Pode ter sim. Mas você pode ter um fogãozinho a gás só para que as coisas, às vezes, nas horas mesmo difíceis, né? Então que as horas, às vezes, que você não está tendo condição mesmo para ir lá fora, pegar um pau de lenha. Se às vezes você é surpreendido, uma chuvarada, às vezes na madrugada, aí você não quer sair do lado de fora, ou então você está com medo de assombração de noite, às vezes no lambizão, porque lambizão roda muitas vezes esses terreiros onde tem muita galinha caipira, essas galinhas gordonas, então é muito perigoso.
Aí vocês têm medo às vezes de sair na cara lá da noite pra fora pra pegar um pauzinho de lenha. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar o gás e vai acender um fogãozinho no gás, né? Pra vocês verem mesmo e fazer aquilo que vocês precisam de fazer. Então, meus filhos, uma coisa eu vou falar pra vocês. O fogãozinho a lenha na roça, ele economiza muito pra você. A lenha não é difícil. Pra você tendo um machado bom, você tem que ter um machadozinho bom de corte, né? Você tendo um machadozinho bom de lenha e coragem, você procurar uma lenha na beirada da capoeira, no meio dos roçados. Você vai ter, se você planta um milho, você vai ter mesmo paia para modo de você às vezes fazer um foguinho melhor. Você tem umas bananeiras, você tem as paias de bananeira para você pôr fogo também. Até o fogãozinho a lenha para você na roça é uma coisa especial. E você tem que entender que você tem que aproveitar de tudo que você tem na roça. Por exemplo, você tem uma horta lá na roça, por de perto da sua casa uma águazinha boa, que vem lá da mina, que é a águazinha pura, cristalina. Você encana ela até você chegar. Ela vem no rego até certa distância. Aí depois você pode pegar embaúba, você vai arrancando os nódulos da embaúba para dentro, e aquilo ali dá um encanamento dos melhor, para modo de você chegar com a água dentro de casa. Então, se por acaso, você... Aí ó, o coquinho que a gente tá bebendo água dele já secou. E eu continuo aqui proseando aqui com vocês. Mas se por acaso você tem a água que nasce lá na grota, no meio da capoeira, por de perto das bananeiras, então perto da chanfra de pedra qualquer, aí você vai descer essa água para modo de chegar na beira da sua casa, na porta da sua casinha, na varandinha da sua casinha. Aí você vai ter uma água pura, cristalina, natural. Você não vai pagar água de empresa. Você vai ter uma águazinha especial, mineral, sem pagar nada por isso. É só manter a embaúbazinha chegando, o regozinho limpo, né? Que é danesco para modo de cair cisco de rego. Ainda mais se tiver criação andando lá por de perto. É bom você fazer, às vezes, uma cercazinha por de perto, onde é que a água passa. E outra coisa que você tem que fazer é você manter os bambus amarelos limpinhos também. Aí você vai gastar até, inclusive, pouca coisa com... Você vai gastar pouca coisa com mangueira, quase nada com mangueira. Então, moçada, é especial demais a segurança, a polícia militar dando a segurança aqui no parque, aqui, ó. Vocês verem, tem polícia militar e tem também a polícia municipal que roda. Então, lugar muito seguro e que é muito bom você passar uns dias, umas horas com a sua família aqui. Vem pro parque, vem curtir, vem estar junto da sua família, que é a melhor coisa que você faz. Mas então, moçada, falando da água pura, cristalina e mineral, aí outra coisa que você pode fazer. Compra um filtro de barro, então um pote, melhor o pote ainda. Por causa de que o pote tem um passarinho cantando aqui pro rio. Mas, ó... Ele tá aqui com nós. Mas então, moçada, um pote, por exemplo, se você pôr um pote em casa na roça, pensa numa coisa que conserva uma água fresca e gostosa para modo de você beber. Mantém ele limpinho, direitinho, né? Então um pote para nós aqui é muito bom. Outra hora um filtro de barro também, para modo de você conservar aquela água sua das melhores, né? Então,
Bom dia, moçada, que lá vai chegando na live nossa aí. Bom dia a todos que estão com nós aí nessa manhã de quinta-feira. Obrigado pela presença suas. Nós estamos aqui no Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, proseando aí com os amigos aí da nossa plataforma aí. Os amigos que acompanham nós aí no TikTok. Sempre muito bom estar proseando com o povo arelo nosso. E a nossa prosa é a prosa do nosso interior caipira, né? Prosinha mineira do nosso Minas Gerais, mas que fala o linguajar também. Falando da segurança municipal, eu falei da militar, aí a municipal lá vai lá também. Só para vocês verem, vocês acompanhar, para ver que é um local seguro. A militar passou para lá agora e a municipal também está aí. E é sempre muito importante, né? Por causa de que vem gente de todo lado aqui. Não paga para entrar, é aberto mesmo para quem quiser vir. Então a segurança é sempre muito importante, manter a segurança do parque. Aqui é um local bem seguro. É bom mesmo para estar com a família. Mas então, moçada, como eu estava falando com vocês, só para vocês terem, tem lugar para almoçar, tá, moça? Tem lugar para almoçar aqui. Essas barracas servem almoço, servem janta, lanche também, de tudo quanto é jeito, bebida de tudo quanto é jeito também tem. Então, tem muitas barracas também do lado de fora aqui, que serve lanche, tem lugar para criança brincar, trazer as crianças para cá também. Passa um dia muito especial aqui. Sorvete, açaí, picolé, tem de tudo. Mas então, voltando ao assunto lá da roça nossa, para modo de nós finalizar aqui. Acho que a água agora acabou do coco. A água do meu coco acabou. Mas, moçada, você... Deixa eu ver aqui, peraí. Mas você tendo, então, a água pura e cristalina, você só não vai ter a água em casa, mas você vai ter uma hortinha também. O capiaro que mora na roça, ele precisa ter uma hortinha. Na cidade, quem mora em apartamento, às vezes em casa que é só cimento mesmo, em chão, piso, né? Aí não dá pra você ter, às vezes, uma hortinha. Mas quem mora na cidade, na roça, em redor da sua casa, você tendo uma hortinha, meus filhos, é a melhor coisa que tem nessa vida. É você ter uma hortinha em casa. Aí você pode ter um pé de couve. Você planta lá um canteiro de couve lá com as 12 pés de couve. É o suficiente para modo de você comer. E você dá também para os seus amigos, né? Aqueles vizinhos, que as pessoas que vai lá na sua casa, às vezes procurar um agrado. Você pode ter a couve, você pode ter a taioba num cantinho lá da hortazinha. Você pode ter uns 4 pés de tomate ou 6 pés de tomate lá, que vai produzir tanto tomatão, que é tomate maior, quanto tomatinho também, o tomatinho, que pititico. Você pode pôr ele no meio da canjiquinha, que fica bom demais da conta. Uma canjiquinha com costilinha, uma couvezinha picadinha, uma pimentazinha malagueta para dar um sabor. E um tomatinho desse pititico, moçada. Eu cá gosto de uma pelota de angu no meio. Se tiver uma pelota boa de angu no meio, eu gosto também. E um feijãozinho. Não, arroz não. Arroz não carece não. É uma pelota boa de angu, uma pimentinha malagueta para dar o sabor, e no mais é o feijãozinho. Feijãozinho não dispensa não. Gosto demais da conta do feijãozinho com costilinha.